Olá, pessoal. Nós vamos discutir a aprendizagem autoral, concepções epistemológicas, né, que embasa esse conceito, né, de aprendizagem autoral. Para isso, selecionamos Montessori, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire e Pedro Demo para compreender como é que seus estudos, né, suas pesquisas, né, suas posturas diante do cenário educacional contribuíram para a concepção, né, contribui, né, para a gente pensar a concepção de aprendizagem autoral, correto? Então, eu vou falar sobre os três primeiros, né, autores, né? Então, vamos aí. A Maria Montessori, ela contribui com a gente para a gente pensar no ambiente como um estimulador da aprendizagem, né? Então, quais são as contribuições, né? Quais são o que faz parte do perfil da Maria Montessori? Ela compreende, né, pelos seus estudos, que o potencial de aprender está no aluno, né? Então, essa é uma concepção que contribui muito para a gente pensar na aprendizagem autoral. O aluno como o gestor, né, do seu processo educacional, o que não invalida o professor, né, mas compreende que a gente tem que pensar num processo de ensino-aprendizagem centrado a partir do aluno como autor, né, a valorização do indivíduo como aprendente, né, esse olhar para o aluno, essa valorização do processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno. A educação como uma conquista da criança, uma educação para além do acúmulo de informações. Então, essa concepção dialoga bem com a questão criticada por Paulo Freire da educação bancária, né? Uma educação um processo educacional não é um acúmulo de informações, não é memorizar uma série de estados e capitais, não é eu compreender, eu ter muitas informações na hora de uma prova, eu saber listar. Isso é acúmulo de informação e a Montessori vai criticar que a educação não é um acúmulo de informações, né? O aluno como sujeito e objeto de ensino, não como o aluno não como objeto das nossas metodologias, das metodologias educacionais, mas o aluno como sujeito desse processo. O ambiente educacional organizado para estimular a descoberta do mundo. Então, ela vai defender a organização de um ambiente, né? De um ambiente educacional, da sala de aula, da escola, como um ambiente organizado para estimular essa descoberta, né? O aluno ele precisa descobrir o mundo, explorar, pesquisar, e o ambiente precisa estar organizado com situações que estimulem esse processo, né? Então, materiais didáticos projetados para estimular o raciocínio. Os materiais didáticos, assim como o ambiente, os materiais didáticos, a gente pensar quais são os materiais que a gente vai utilizar, né, para que a gente possa criar situações de aprendizagem autoral, né? Quais tipos de materiais a gente tem que pensar? Isso. Então, algumas citações dela, né? A criança, o maior observador espontâneo da natureza, sente indubitavelmente a necessidade de ter à disposição um material com que agir. Então, os materiais, não como pensar neles só. Que material eu vou preparar? Vou preparar um material que tem várias cores, que é assim, que é assado. Isso eu tenho que pensar no material, mas nesse tipo de material, mas um material que não vai desenvolver um processo, que a partir do qual não vai desenvolver um processo educacional passivo, mas que criar situações em que a criança vai agir a partir desse material, ela vai pensar, ela vai agir, ela vai interagir, né? Então, e aí a Montessori, ela vai dizer o seguinte, que ela fez várias experiências com crianças, né?
E aí ela vai dizer o seguinte, que o trabalho mais agradável de todos durante as experiências que ela realizou, né, foi vários critérios foi revelado pelas próprias crianças. Pensa, as crianças elas foram deixadas livres das suas escolhas, né? E nesses processos elas foram descobrindo, né? Então ela vai dizer que ela deixa as crianças, né, em um ambiente organizado. E aí parece que é livre, parece que não, mas não é livre, mas ele é organizado. Por que que ele não é totalmente livre? Não é dizer assim que eu vou pegar as crianças e colocar em qualquer lugar. Não, é um ambiente direcionado para esse processo. Por exemplo, ela colocou em relação à natureza. Aí parece que a natureza é algo assim desorganizado, né? É natural, não foi pensado, não. Neste ambiente em que as crianças entraram em contato, elas aprenderam, por exemplo, explorar a natureza, né? E aí elas começaram a partir dessa exploração dos elementos naturais ali, na experiência da Montessori, elas começaram a revelar, né, conhecimentos que elas foram construindo, né? E aí o professor ele precisa ter esse olhar para isso, né, na concepção da Montessori. Os professores, o que é que os professores eles precisam valorizar, significar, né, e contribuir para que esses conhecimentos revelados pelas próprias crianças possam ter sentido e se relacionar com outros conceitos, com outros conhecimentos, em um processo mais profundo, né, de aprendizado. Aí nós vamos ver aí a questão do Vygotsky, né, a sociabilidade da criança. Ele contribui com a gente com o seguinte, para a gente pensar o quê? O saber que vem da experiência, né? A experiência do indivíduo com o ambiente externo, né? O aprender como processo social, o aprender como na relação na sociedade, na relação com o outro. O ensino como estímulo para a criança atingir um nível de compreensão, né? Como o conhecimento como um processo de ampliação das estruturas cognitivas. Relações reais entre indivíduos e humanos. O Vygotsky vai contribuir com a gente para a gente pensar a questão da aprendizagem autoral nessa relação com o outro, na relação que o aluno, que a criança tem com os seus colegas, e aí a gente vai perceber as pesquisas de Vygotsky no sentido de contribuir com a gente, no sentido de a gente pensar como é, por exemplo, na sala de aula, como é possível aprender a partir de grupos, né? Dessa interação dos alunos. Então, no processo de ensino de alfabetização, por exemplo, a gente vai fazer vai elaborar, desenvolver trabalhos em grupos, e o Vygotsky, por exemplo, ajuda nisso. Ajuda muito a gente a pensar nessa questão. Como é que eu posso fazer grupos produtivos, por assim dizer, né? Onde que eu vou contribuir para os meus alunos. Então, já pensei isso muito junto com alguns professores alfabetizadores, quando a gente pensa, por exemplo, uma criança que está em níveis de alfabetização diferentes, né? Uma está no nível pré-silábico, outra está no nível silábico alfabético. Como essas crianças podem contribuir uma contribuir para o desenvolvimento da outra. Então, eu aprendendo a partir da minha interação com o outro, né? Então, eu compreendo, eu preciso nesse desenvolvimento, nesses agrupamentos dentro da escola, na sala de aula, na visão de Vygotsky, ajuda com a gente pensar, sim, como é que se dá a aprendizagem autoral nesses processos, por exemplo, da relação com o social, da relação com o outro, nesses agrupamentos, né, nesses trabalhos em grupos, né, por assim dizer. O conhecimento, relações, no processo de formação de conceitos, né, ele contribui para a gente pensar os processos de formação de conceitos, como se dá esses processos de formação de conceitos. E muito sobre a questão do pensamento e da linguagem, dessa relação, como é que a gente, que a aprendizagem autoral pode se relacionar, né, beber nessa fonte.
Primeiro no nível social, aí eu trago uma citação de Vygotsky, primeiro no nível social e depois no nível individual. Primeiro entre as pessoas, interpsicológica, e depois no interior da criança, intrapsicológica. Isso se aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. Então, o Vygotsky vai defender que a gente aprende nessa relação. E aí, nesse primeiro nível, o nível entre pessoas, entre o social. Depois eu internalizo, né? E vou no interior, no meu interior, e vou começar a processar esses conceitos, né? Então ele fala dessa relação do aprendizado, né? E aí você percebe a criança no primeiro momento na relação com o outro e no segundo momento internalizando esses conceitos, né? Processando esses conceitos. E numa interação. E depois ela vai fazer esse ciclo novamente. Aqueles conceitos que foram processados foram processados a partir no seu interior, a partir que no primeiro momento era social e depois se tornou individual, e aí vai ter esse ciclo novamente, porque esses conceitos ela vai interagir novamente social em um outro nível e ela vai aprendendo, né? Aprendendo nessa relação com o outro. Aí nós vemos as contribuições do Piaget, né, com o construtivismo, e o Piaget ele desenvolveu pesquisas pesquisando o desenvolvimento infantil, né, as etapas do desenvolvimento infantil. Então, conhecimento centrado no desenvolvimento natural da criança. Então, a criança ela tem um desenvolvimento natural e a gente precisa compreender, né, um processo de ensino-aprendizagem que a criança tem esse desenvolvimento natural. Assimilação e acomodação é esse processo de assimilar, né, e os conceitos, né, os elementos que compõem o que a gente quer que pretende-se, né, que a criança aprenda, e acomodação, e aí vai nesse processo novamente. O estágio de desenvolvimento, ele contribui para a gente pensar os estágios de desenvolvimento da criança. As crianças até 2 anos têm um desenvolvimento, tem algumas características que fazem parte do amadurecimento, da compreensão da criança, e esse processo biológico e psicológico vai contribuir para que o conhecimento da gente desses elementos vai contribuir para que a gente desenvolva um processo de aprendizagem, que a gente valorize esse aluno, que a gente compreenda esse aluno como um aprendente ativo e não passivo, né? E aí ele vai defender também que as crianças são capazes de construir o próprio aprendizado. As crianças são capazes de construir o próprio aprendizado. Ele vai criticar, né? Ele vai dizer que há limite nessa transmissão dos conhecimentos. Então, o meu blá blá blá, blá 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 na sala de aula, que está centrado, acaba estando centrado em mim enquanto professora, tem limites essa transmissão do conhecimento, né? Então, e aí você percebe a transmissão do conhecimento aí. Quem é o sujeito aí nessa transmissão do conhecimento é o professor, ele vai transmitir o conhecimento. Então, o Vygotsky vai dizer que o quê? Que há limites nesse processo de transmissão do conhecimento. Então, o aluno, nesse sentido aí, como é que ele está? Ele está como sujeito ou como objeto, né? Quem é que está... então, por isso é importante pensar no aluno, centrar o processo de ensino-aprendizagem nas capacidades, nas possibilidades de desenvolvimento do próprio aluno, né? Então, a construção do conhecimento por meio de descoberta da própria criança, então a criança descobrindo o mundo, né? Pesquisando, explorando o mundo que o cerca. O educar como um processo de provocação e estímulo à procura do conhecimento. Então, um processo de ensino-aprendizagem não como uma transmissão de conhecimento, mas como um processo estimulador, provocador, né? Provocar o conhecimento. Fazer com que, criar situações onde que a criança seja levada a pensar sobre os seus conceitos, a elaborar e reelaborar
os seus conceitos, relacionando, lendo o seu contexto, né? Então, os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculado com as ações transformadoras. Então, Piaget vai dizer que o quê? Ele vai enfatizar essa questão da ação do aprendente, essa ação do aluno, entendeu? E o aluno como sujeito desse processo, ele pensando, agindo, transformando, né, esse meio e esses conceitos para que ele compreenda e assim o seu próprio processo, ele de uma forma consciente, compreendendo o próprio processo de aprendizado e agindo sobre o mundo, sobre as coisas, para construir construir o seu caminho de aprendizado, né? E aí, especial relevo à pesquisa, né? Especial relevo à pesquisa espontânea da criança ou do adolescente, né? Então, uma atenção especial para essa questão. E exigindo-se que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou pelo menos reconstruída e não simplesmente transmitida. É um processo, né, de que esse pensamento do Piaget contribui para a gente pensar na questão da aprendizagem autoral, no sentido de que reinventar, né, o aluno reinventar, né, reconstruir, né, mas é diferente de ele simplesmente assimilar, decorar conceitos, né, essa educação mecânica que a gente, todos os conhecimentos contribuem para que a gente pense que ela não dá conta, né, do aluno, desse processo de ensino-aprendizagem na perspectiva autoral. Como eu ser autor de um processo onde que eu só assimilo conhecimentos, que eu decoro para a prova, que eu não consigo formular, que eu não consigo argumentar, eu tenho um tipo de pesquisa, eu desenvolvo uma pesquisa, mas uma pesquisa de conhecer mais o que está produzido, sem eu pensar sobre isso, sem agir sobre isso, sem argumentar, sem dialogar, simplesmente porque eu conheço, eu vou no processo de ensino-aprendizagem passivo, que eu vou assimilar conceitos e conhecimentos. É necessário eu assimilar todo o conhecimento produzido pela humanidade, eu compreender esses conceitos, esses conhecimentos, sim, mas a minha autoria se dá a partir da pesquisa, de uma pesquisa, não uma pesquisa de conceitos ou para saber mais informações, para acumular mais informações apenas, mas de reconstruir, de significar, de contextualizar, de compreender elementos novos, né, de pensar elementos novos dentro desse arcabouço de conhecimento que eu venho construindo. Então, é essa reconstrução, essa reinvenção do aluno, né? Então, o pensamento desses três autores ajuda a gente, nesses aspectos, a gente pensar na aprendizagem autoral, né? E aí, os nossos colegas vão falar aí as contribuições, né? Do Piaget, do Paulo Freire e do Pedro Demo. É isso, meninas.